de um é melhor que o outro, mas é importante olharmos para esta outra dimensão espacial. Bom, se nas metrópoles e nas grandes cidades, os lugares teatrais edificados, principalmente as salas de teatro, na sua grande maioria, foram engolidas pela verticalização crescente do urbano, na paisagem da cidade, sendo necessária uma cartografia, mapas informacionais, geralmente guias de lazer, cada vez mais especializados, para localizar o espectador e, ao mesmo tempo, fornecer visibilidade ao lugar, nas cidades de pequena dimensão, isso não se faz necessário para os seus moradores. Contudo, eu me lembro que no meu doutorado, eu fiz um levantamento dos guias, uma cartografia dos espaços teatrais da cidade de São Paulo, e, analisando os guias de lazer do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, eu localizava que nós tínhamos, na época, em 1999, 163 espetáculos em cartaz, e tínhamos um guia de lazer com apenas 62 espetáculos. Quem é que faz a seleção do que entra na cartografia do visível dos guias de lazer? Não há ninguém no jornal que faça isso especificamente, não há um senhor que, tomado por um conhecimento, não. Há uma lógica do senso. E o pior, dois jornais como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, os espaços indicados eram praticamente os mesmos. Bom, mas isso é um outro assunto. Era só para pontuar que a força dos meios de comunicação, nesse sentido de mapa informacional, ela perde sua importância nas cidades de pequena dimensão. Com isso, nós devemos repensar o que é visível e o que não é visível. Quando me propus a fazer a investigação em Portugal, a pesquisa, perdão, eu me propus como um pesquisador viajante. Isso significa viajar, anotar, construir um caderno de campo. A primeira coisa, quando eu chegava na cidade, era buscar uma sinalética, placas de sinalização, onde é o teatro. E não havia. Em algumas pequenas cidades havia, mas bastava eu sentar com alguém e falar, onde é o teatro? E pronto, já me falava o que tinha acontecido, qual era a última peça. Você é brasileiro, fala com essa voz doce, e aí tínhamos toda uma conversinha, uma simpatia. Eu sabia tudo. E às vezes não sabia também quando o teatro não estava na cidade de fato. Bem, nas cidades, a priori, então, todos sabem na cidade de pequeno porte, pequena dimensão, onde o lugar teatral está. Penso que também não é diferente no Brasil, né? Nas cidades de pequeno porte, em Portugal, as companhias localizadas no interior do país, especificamente da região centro de Portugal, convivem com a noção de escassez e de não visibilidade da sua atividade para o conjunto nacional. Torna-se logo necessário uma reflexão acerca das questões que envolvem as culturas locais e as suas respectivas dinâmicas no embate pós-moderno entre as noções de local e global. Uma das promessas não cumpridas da globalização é fazer acreditar ser possível diminuírem as distâncias sociais, como aponta Milton Santos, resultantes das distâncias geográficas. Entretanto, o que se vê é a manutenção injusta da dificuldade de acesso à informação que mantém ativa a segregação social do mundo. Eu pude observar em Portugal, à medida que se construía uma autovia com 3 pistas, de que agora Lisboa estava mais perto de tal concelho ou mais perto do interior. Bom, não era possível, a não ser que tivéssemos outro terremoto, para que as distâncias tectônicas tivessem, porque as distâncias continuariam as mesmas. Mas a
temporalidade assume, então, um papel dominante, em detrimento da noção de espacialidade. É só para pontuar isso. É certo que cada lugar constitui um espaço, do ponto de vista artístico, oferecendo múltiplas possibilidades cênicas de criação. Porém, os lugares teatrais vão sendo notadamente marcados pelo uso que se faz dele. Nesse sentido, é possível observar nas cidades a existência de determinados grupos teatrais que conseguem imprimir com regularidade em seus trabalhos a identificação de um lugar local e ampliam essa ação, estendendo-a ao redor de onde a ação teatral acontece, portanto, por toda a cidade. Eu vou apresentar 3 casos e vou tentar com vocês estabelecer algumas considerações. Eu vou apresentar 3 grupos. O grupo da Acerte, do município de Tondela, o Teatro de Montemuro, de Campo Bem Feito, e a Companhia Este, do Fundão. Antes de me levantar, que eu prefiro? Não, depois. Tondela. Isso é Portugal. Tá, Tondela. Tondela se localiza a 40 minutos de Coimbra. Portanto, eu estou falando desta região centro, nós estamos falando de Aveiro, de Leiria, de Coimbra, de Viseu. Aqui tem a Guarda. Ok, aqui está a Espanha. Para que vocês tenham uma noção. Para quem já conhece, ok, mas para quem não... Coimbra, Salamanca, 3 horas e meia de carro. Portanto, estamos aqui. Tondela. Tondela tem 7.000 habitantes, 26 freguesias, portanto é um município muito espalhado. Então, ok, vamos lá. Próximo. Eles ficaram conhecidos pela Expo 98 com estas máquinas teatrais que é o Caramu. E isso causou um impacto enorme sobre a população local. Por favor, próximo. Que foi a primeira vez que eu vi isso. Eles têm, em Portugal, para a gente causa nada como fazer as viagens. As rotundas são muito significativas. Como chamamos rotunda? Rotunda é rotunda. Cúpula. Né? Aquela voltinha. Sei lá, cafu. Aí é o seguinte, as rotundas da cidade... Rotunda é rotatória. Rotatória. Sabe que nós estamos desde ontem na briga, né? É o quê? Rotatória. Vocês me perdoem. A rotatória. A rotatória sempre tem o símbolo da cidade. A cidade da uva. Tem uma uva. A cidade do azeite. O azeite. É do nome. E o que tem em Tondela? O teatro ganhou uma dimensão tão enorme na cidade que eles transformaram a máquina teatral na rotunda. Então, quando você entra na cidade, você encontra uma máquina teatral. Não é maravilhoso isso? É um senso de percepção da atividade teatral pelo conjunto social que me fica arrepiado. De imaginar, porque normalmente a gente fala, onde é que estamos? Somos sofrimentos, mas está lá. Teatro. Mas aí eu falei assim, bom, vamos ver se é só uma aparência. Que também vai que o filho do prefeito era do altar, cara, o prefeito era o dono e aí contratou, que pode ter tudo isso também por trás. Porque a gente tem os grandes teatros construídos no além, que são aqueles teatros, como disse o Simone, naquele seu livro, são os teatros das mulheres dos prefeitos. O que seria da cenografia sem as mulheres dos prefeitos, que constroem teatros maravilhosos das cidades? Quer dizer, solicitam teatros e depois acabam não tendo sem as mulheres dos prefeitos. Eu faço uma brincadeira. Não sei se ele escreveu exatamente isso, mas ele me falou isso. Aí, por favor, a ACERT, a Associação Cultural e Recreativa de Tondela, coloca isto. Está um fragmento